Boa noite, meu nome é Fernando Felite e nós vamos conversar hoje, vamos começar uma live muito especial, ensinando como você lidar com pessoas difíceis. Pessoas difíceis que você encontra na sua vida, no seu dia a dia. Então, na realidade, são 4 tipos de pessoas difíceis. E para isso, nós vamos chamar uma pessoa que é especialista em comportamento humano. Ela é coach criacional em comportamento, especializada em comportamento, que é a Andrea Costa. Então, a Andrea Costa, ela vai nos iluminar, né, com a sua cultura, com a sua inteligência, com o seu conhecimento, com o seu expertise. E a gente vai chamar ela agora para a gente conversar sobre esse assunto, né, que é extremamente importante. E se você quiser, compartilhe com as pessoas, né, compartilhe com amigos dessa live, que vai trazer muito esclarecimento para você, vai ser uma guinada na sua vida. Então, nós estamos agora com a Andrea Costa, aqui na live, ela está entrando, né? E ela é coach, como eu falei, ela é coach criacional, formada pelo Instituto de Jerônimo Temel, que é o melhor instituto de coach do Brasil. E ela está aqui conosco para compartilhar seu conhecimento, né? Ela já trabalha nessa área de comportamento há muitos anos e a gente aprender a lidar com ela, né? Como lidar com pessoas difíceis, como lidar com pessoas complicadas. Então, Andrea, seja bem-vinda ao nosso canal, à nossa live. Boa noite a todos aí, todos que estão ao vivo e todos que verão o replay dessa live. É uma alegria muito grande estar podendo participar desse encontro épico com esse pernambucano arretado, abençoado aí, vai ser muito bom, vocês vão ter a oportunidade de entender várias nuances e vão aprender definitivamente alguns caminhos. Andréa, deu uma travadinha aqui na live. Você tá difícil assim. Travou um pouquinho a live aqui. Você estava falando sobre mim, né? De ser pernambucano. E aí, quando você ia falar a palavra aqui do Nordeste, aí deu uma travada. Você pode repetir, por favor? Claro, esse pernambucano arretado. E aqui também você não está aparecendo para mim. Eu não sei se tá oscilando a internet aí. Aqui parece que está normal, agora? mas eu não estou te vendo. Não estou te vendo. Tem que ver se o pessoal está te vendo. Se o pessoal estiver te vendo, tá valendo. Eu estou aqui vendo a mim e estou vendo a você. Eu não sei se o pessoal puder acenar, se está vendo os dois, né? Aqui no meu celular eu estou vendo as duas imagens, a minha e a sua. Então tá ótimo. Se o pessoal estiver vendo, tá ótimo. Eu não estou te vendo, mas daqui a pouco deve normalizar. André, eu queria lhe fazer uma pergunta, né? Assim, para a gente poder começar. Muitas pessoas que entraram nessa live, elas têm essa dúvida, né? Como é que você lida, por exemplo, com aquele chefe autoritário, com aquela pessoa muito autoritária, muito agressiva? Normalmente eu digo chefe, mas sempre são figuras de autoridade, né? É um tipo de personalidade que no IGT a gente aprendeu, né? Que se chama executor, mas que, assim, muita gente lida com esse tipo de pessoa, que é aquele chefe autoritário, agressivo, às vezes é um pai, às vezes é uma figura de autoridade. Como é que a gente consegue lidar com esse tipo de pessoa? Ótima pergunta, Fernando. Eu vou te responder, mas antes de responder, eu quero dar uma pequena introdução sobre, algumas pessoas já devem ter ouvido falar, que existem 4 tipos de perfis comportamentais. Entendendo um pouco desses perfis, é claro que não vai dar para eu falar em detalhes de cada perfil, que isso demandaria mais tempo, e a gente valoriza o seu tempo, a gente valoriza que você esteja aqui disposto a aprender e a se tornar uma pessoa melhor. Então eu vou resumidamente falar um pouquinho de cada um desses perfis e aí eu vou mencionar como essa pessoa
mais autoritária, mais rígida, mais tida até como uma pessoa fria, né? Uma pessoa que não se preocupa com o outro. De repente você realmente conviveu ou convive com alguém assim, de repente ele é o seu gestor, de repente ele é um familiar muito próximo, é seu esposo, é seu pai, é sua mãe, por que não, né? E aí eu vou dizer como que uma pessoa assim pode se relacionar, pode facilitar o relacionamento com os outros três perfis. Isso é muito interessante, porque eu acredito que na vida tem jeito para tudo, né? Se a gente não descobriu o jeito é porque ninguém contou, ou falta ter acesso a um livro, alguma coisa assim, mas tem jeito para tudo. Em alguns momentos vocês vão me ver olhando um pouquinho fora da câmera, porque eu estou olhando a minha colinha que está aqui na minha frente, no meu computador. Em outros momentos vocês vão me ver olhando para outra colinha que está à minha direita aqui, mas eu estou aqui 100% presente com vocês, tá bom? Então existem 4 tipos de perfis. Na metodologia DISC, que é uma ferramenta de análise de perfil, a nomenclatura pode variar um pouco, mas existem os executores, existem os comunicadores, os planejadores e os analistas. Então, dependendo da ferramenta, você vai ouvir uma nomenclatura diferente, como, por exemplo, a ferramenta que eu trabalho, ela chama os executores de pragmático, os comunicadores de entusiasta, os planejadores de cooperadores e os analistas de perfeccionistas. Mas é só o nome que muda. As características são as mesmas, tá? Só para pontuar que às vezes eu posso falar trocado e aí vocês já vão ligar o nome à pessoa. Então, ciente de que existem esses 4 tipos de perfis de pessoa e que ninguém é 100% um único perfil. Então, não existe ninguém que é 100% executor ou pragmático. Não existe ninguém que é 100% analista, perfeccionista. Não existe. Todos nós somos um mix desses 4 perfis. Mas tem sempre um que se sobressai. Então, é natural que esse que tem um percentual maior dentro do mix, significa que vamos ter mais características mais fortes, justamente desse perfil. Mas vai ter um pouquinho do segundo lugar, do terceiro lugar e do quarto lugar. Então, é um mix, é um composto ali, uma mistura dos 4 perfis. E por que é tão importante? E qual é Fala, a Felipe. diferença entre assim, qual é a característica básica dos 4, né? No caso do executor, comunicador, planejador e o analista. Qual é a diferença? Assim, qual é a principal característica de cada um? Só para quem não conhece ainda poder se situar, André. Ótimo, ótimo. Então, o executor pragmático, a característica principal dele é que ele tem foco, ele é movido por desafios, ele tem foco em resultados. Já o comunicador entusiasta, o foco dele está em pessoas, em conexão. Ele é movido por conexões. O planejador cooperador, ele tem foco em algumas, vamos dizer assim, ele tem foco em equipe, ele também tem foco em pessoas, tá? Mas ele é movido por equipe, por trabalhar junto, fazer junto, tá? E o analista perfeccionista, ele tem foco ele é movido por processos, ele já tem foco em processos. Então, essa seria uma característica básica de cada um para as pessoas se situarem e começar a entender, será que eu sou analista, será que eu sou executor, né? É uma característica assim básica só para você começar a se situar. O E agora falando, executor. fala. Desculpa. O executor, só para situar as pessoas, né, que a gente está falando aqui, a gente ilustrou esse chefe autoritário, mas assim, a gente pode citar alguns famosos, né, que são executores, que na realidade é uma característica, então não é um defeito, nem uma virtude, é uma característica da personalidade. Então, quais seriam algumas pessoas famosas que têm esse perfil de executor bem evidente? Seria, por exemplo, um Donald Trump,
né? Um Bolsonaro, um Roberto Justus, um Bernardinho, né? Não sei se você se lembra do Bernardinho da seleção feminina de vôlei, né? Que gritava, bora, não sei o que, se mexa, né? Então o Bernardinho é muito assim de... O executor é muito de dar grito mesmo, de energia, de bora pra frente, pessoal, não sei o que. Ele é muito focado na tarefa, né? O Nelson Mandela também, o Nelson Mandela, o Martin Luther King, todos esses, se bem que o Martin Luther King ele seria mais comunicador, mas o Nelson Mandela teria um perfil bem também de executor, ou seja, aquelas pessoas firmes, né, fortes, e a pessoa tá com aquele chefe assim que tem essa de que dá tipo Bernardinho, que dá uns gritos na pessoa para a pessoa acordar, bora gente, não sei o quê. Aí como é que a gente lida com esse tipo de chefe, Andréa? Pois é, exatamente porque ele pensa em resultado. E aí, por pensar em resultado, ele acaba passando por cima de algumas minúcias, como, por exemplo, pensar como a pessoa se sente sendo pressionada daquele jeito. Ele tem foco em resultado e acha que todo mundo tem que pensar como ele, né? Mas foi bom você ter citado essas pessoas, porque a gente percebe que não é ruim, não existe um perfil melhor ou pior. Existe, às vezes, a pessoa certa executando uma função errada, não podendo expor todo o seu potencial. Então, quando você conhece, quando você identifica as características do seu perfil, fica mais fácil para você usar essas características, essas habilidades em seu favor e trabalhar aquilo que você acha que não é muito legal, que você precisa desenvolver, que você considera como algo que te atrapalha. Mas se você não sabe o que é, você não sabe o todo, fica difícil você saber por onde começar para começar a se desenvolver. E eu posso falar algumas outras características, me aprofundar um pouco das principais características ou algumas dessas características de um executor pragmático. É aquela pessoa que se ele chega num grupo assim, rapidamente ele tem o domínio da situação, ele toma a frente, ele tem a liderança como uma característica inata, como uma habilidade inata. Então ele já chega dominando a conversa, ele já chega mostrando as suas intenções, colocando as suas ideias de uma forma mais incisiva, né? São pessoas que defendem com argumentos até mais sólidos o seu ponto de vista. Chega a parecer que a pessoa realmente é autoritária, mandona, mas é porque ele acredita naquilo, ele acha que do jeito que ele enxerga é a maneira correta, é a maneira adequada, é a maneira certa, tá? São pessoas extremamente autoconfiantes, muito autoconfiantes, ousadas, arrojadas, corajosas, dominadores, e em alguns momentos pode passar da medida e parecer se mostrar um pouco autoritário, ditatorial, mas existem caminhos para você aprender a lidar com esse pragmático. Mas eu vou fazer o inverso. Como que um pragmático, como que um executor pode se relacionar, pode criar conexão, criar rapport com um comunicador, por exemplo? Como que isso se daria? Usando uma característica, usando habilidades que ele tem em favor do entusiasta, em favor desse comunicador, como, por exemplo, direcionamento. Uma pessoa que é comunicadora, ela quer tanto ajudar, ela quer tanto estar envolvida em tudo ao mesmo tempo agora, e quer andar junto com as pessoas, e quer fazer amizade, e quer estender a mão, e tem um monte de ideia, que ele pode perder a direção. O executor pragmático, ele é muito direto. O foco dele é no resultado. Então, ele pode criar rapport e facilitar esse relacionamento com o comunicador, chegando até esse comunicador e aplicando essa habilidade, dando direcionamento. Olha, vamos fazer primeiro isso aqui? Coloca toda a tua força nesta ação, porque a gente vai acelerar e vai chegar mais rápido. E depois a gente analisa a tua ideia. Tua ideia é boa, tá? Não vamos descartar, não. Mas vamos focar em resolver essa questão e tomar esta ação. E um Assim, executor... desculpa, deixa eu só abrir um parêntese, porque às vezes talvez o pessoal que está chegando na live não saiba exatamente o que é comunicador, né? E comunicador, o nome já está falando, é aquela pessoa estilo Silvio Santos mesmo, aquela pessoa muito sorridente, comunicativa, faladora, né? Que fala alto, que faz amizade, que chega chegando nos grupos, né? Aquela pessoa quando tem um grupo reunido, ela chega chegando, ela chega se comunicando, chega falando alto. Agora é uma pessoa realmente que tem dificuldade
dificuldade com foco. Ela não consegue se concentrar, às vezes ela tem muita responsabilidade e não consegue muitas vezes ter acabativa, chegar até o final. E aí é isso que a Andrea está explicando. Há um certo mal-estar entre ela e o executor. Por quê? Porque o executor ele gosta de tarefa mandada, né? É tarefa cumprida. Então ele gosta que as tarefas sejam cumpridas. Já o comunicador, ele deixa a coisa meio que no meio do caminho. Ele é meio assim, doidão, Ele meio sem foco, dispersa um né? pouco, né? Ele Disperso. dispersa. Aí, muito disperso. Aí, desculpa, André, você estava explicando como é que o executor lida com esse tipo de pessoa, né? Sim, sim. Dando direcionamento, centrando a Hum, pessoa. Olha, vamos fazer esta ação primeiro, vamos finalizar isso e depois a gente analisa a sua ideia, aquilo que você pontuou de achou importante, porque o comunicador ele é cheio das ideias, ele é extremamente criativo e ele quer que as suas ideias sejam aceitas, sejam abraçadas, né? E ele fica todo entusiasmado ali, não, isso é legal, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e aí acaba não concluindo aquilo que ele começou. Então, um executor pragmático, ele pode dar esse direcionamento, ele vai ajudar. Não tem nada melhor do que você lidar com a pessoa quando você estende a mão, quando você se coloca ali para agregar, para acrescentar algo. Isso gera rapport, gera conexão de qualidade, tá? E aí eu queria falar como que o executor pode se conectar, ter uma boa conexão, um bom relacionamento com um cooperador, que é exatamente o cooperador planejador, que é exatamente o perfil oposto. Se tem um perfil que o executor não tem nada a ver e que pode até gerar algum tipo de conflito, é justamente com um planejador cooperador. Por quê? deixa, Porque deixa, deixa, fala. deixa, deixa eu só trazer um caso real, só para ilustrar, para você poder explicar isso bem direitinho, que isso é Claro, interessante. Eu claro. sou planejador, inclusive meu pai é executor. Depois eu vou contar um pouco minha história com meu pai. Mas assim, vamos ilustrar. Por exemplo, imagina o planejador é aquela pessoa muito lenta, muito devagar, ele fala baixo, ele faz as coisas, é uma pessoa que tem um relacionamento muito bom com os outros, é uma pessoa muito apaziguadora, mas é aquela pessoa assim lenta, devagar, uma tartaruga. E o executor, ele gosta de velocidade, ele gosta que as coisas sejam rápidas, bora ele quer um negócio para ontem. Já o planejador, ele demora uma semana, ele faz a tarefa até o final, uma só. Uma tarefa só ele faz até o final. Mas ele tem acabativa, mas ele é devagar. Ele é a verdadeira história da tartaruga e da lebre. No caso, ele é a tartaruga. Aí, como é que o executor, Kátia, desculpa, Andréa Costa, como é que o executor ele consegue lidar se ele tem um tipo de funcionário assim? Imagina, se você que está nos assistindo, né, é executor e de repente você tem um funcionário ou um empregado que é assim, devagar, arrastado. O que é que você faz para lidar com esse tipo de funcionário, de pessoa? Então, uma das estratégias seria justamente você agilizar o executor, ele já entrega o processo com as etapas já bem estabelecidas, porque isso vai agilizar Hum, as ações a seguir do planejador. Então já está pronto, é só você seguir, já está bem mastigado, você não precisa começar do zero. Eu te ajudo a fazer aqueles tipos bullet points, né? O próximo passo já está bem estabelecido, é só você fazer assim, assim, assado, isso vai dar agilidade. Porque, de fato, o ritmo do executor de trabalho é completamente diferente, até o raciocínio, ele é mais agitado, ele é apressado, ele quer agilidade. Ele é assim, porque ele é um tratorzinho. O executor é um tratorzinho, é a típica pessoa que, se for preciso, ele troca o pneu do carro com o carro em movimento. Ele não quer parar para, não, peraí, deixa eu chamar alguém. Não, vamos, que a gente tem que conseguir alcançar, bater essa meta, tal. Então, geralmente, isso vai dar muito conflito com a pessoa com perfil planejador. Mas se ele ensinar essa pessoa, mostrar como ele pode agilizar o processo para um planejador, o planejador vai ver que ele consegue chegar ao resultado mais rápido e vai ser grato a esse executor. E eles vão começar a falar a mesma língua. Então, ele encurta o caminho para o planejador, que realmente tem essa dificuldade de acelerar, porque ele gosta de fazer tudo mais pontualmente, né? Quer Você permite acrescentar que alguma eu coisa, conte um Fernando? pouquinho meu. Eu queria contar um caso pessoal meu, né? Eita, caso pessoal meu, né? Mas contar um caso meu.
é bem interessante que, na realidade, eu sou planejador. Eu fiz vários testes, o meu planejador é lá em cima, sabe? Dá para você notar, quem sabe sobre disco e tudo, dá para perceber até pelo meu jeito de falar, porque o planejador, ele fala bem lento, a voz mansa, calma, né? É o tipo planejador. Já o meu pai, ele era executor. Ele é executor, então é executor raiz mesmo. É aquilo que a Andrea falou. Você normalmente você tem dois perfis predominantes. Tem gente que tem até os quatro predominantes. Tem um teste que a pessoa faz. Sim, é Uhum. uma coisa. Antes de eu contar o caso com meu pai, deixa eu falar uma coisa importante para você que está assistindo a live. A gente tem um presente, eu e André, para dar para você no final dessa live. É presente mesmo, viu? A gente não vai vender nada, não é nada para você abrir a carteira, não. É um presente de coração para quem ficar com essa live até o final. Nós vamos falar sobre esses quatro tipos principais, como você lidar com esses quatro tipos de pessoas. E eu e André, a gente tem um presente para você. Então aguenta aí, fica aí até o final da live, que é bem interessante. Bom, então meu pai, quando eu era criança, pequeno, a minha relação com meu pai não era muito boa. Por quê? Porque ele tinha um perfil totalmente oposto ao meu, como a Andrea falou. Planejador e executor são opostos, né? Então, meu pai, às vezes a gente chegava, ele dirigindo, né, com 9, 10 anos, aí o portão fechado da garagem, eu ficava lá parado, né? O planejador, ele é lento. Aí meu pai dizia, bora, rapaz, desça, se mexa! Bora, desça, abre esse portão, se mexa, parece que tá morto, não sei o quê, né? Porque era o jeito dele. Porque ele é executor e eu sou planejador. Mas eu consegui uma forma de conseguir. Hoje em dia, meu pai, hoje, em 2024, é o melhor amigo que eu possuo. Então, assim, a pessoa que eu mais admiro é a pessoa que eu conto para tudo, né? E, assim, a dica que eu gostaria de dar a você, se você tem dificuldade com executores, é lembrar que o executor ele tem um diamante, que ele é um realizador, ele realiza muita coisa. Então, o executor, ele pode até errar, ele erra bastante, porque ele faz muito. Você só não erra se você não fizer nada. Se você não fizer nada, você não erra. Mas se você faz muita coisa, você erra muito, mas também acerta muito mais do que erra, né? Então, o executor, ele é assim. Então, meu pai, ele me ajudou, e se você tem um executor na sua família, se é seu pai, se é seu chefe, pense nas coisas boas que seu executor já realizou por você. Então, quando eu comecei a botar na balança, ter um sentimento de gratidão pelo meu pai, pelo fato dele ter me ajudado na faculdade de medicina, quando eu fiz faculdade, ele me ajudou. Eu tive uns problemas aí de uma separação com minha filha, ele me ajudou, estava do meu lado. Então, o realizador, ele é pau para toda obra. Ele ajuda de verdade. Ele é focado na tarefa. Não é que ele seja frio, que tem gente que diz assim, ah, mas o executor ele é frio, ele só pensa na tarefa. Não, é porque a tarefa é um instrumento por onde ele externa o amor dele. É como diz Khalil Gibran, né? O trabalho é a face visível do amor. O trabalho é a face visível do amor. Então, o executor ele expressa o amor, a consideração, o carinho, o respeito que ele tem pelas pessoas. Não é se derretendo, não é dizendo eu te amo, é fazendo tarefa, é botando a mão na massa. E meu pai, ele sempre me ajudou muito nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu sempre contei com ele. Então, comecei a focar na gratidão. Eu tinha duas escolhas. Eu podia focar nos gritos que eu levei da infância, que era o que eu fiz no início, né? Eu tinha muita mágoa. Mas depois eu comecei a substituir o grito pela gratidão. Ou seja, eu comecei a ver o quanto ele fez por mim, quanta coisa boa o realizador fez. Então, assim, se um executor está gritando com você, se você está levando o grito, e se essa pessoa que está gritando é um executor, assim, bota uma coisa na sua cabeça, é porque ele gosta de você. Porque quando o executor ele não gosta de alguém, ele não grita, ele simplesmente deleta a pessoa, ele se afasta, ele risca a pessoa, ele é muito prático. Ele como é, cancela a pessoa, faz um cancelamento. Se ele está gritando com você, é porque ele quer seu bem, ele quer lhe acordar, quer lhe despertar. Não estou aqui defendendo que o grito seja algo bom, mas é a personalidade das pessoas, dos executores, né? Que funciona dessa forma. Mas desculpa, eu falei muito, Andréa, mas veja se é por aí mesmo a relação, né, do executor com o planejador. Sim, sim. De um modo geral, quem tem a maior qualidade, né? Pensando em tudo que a gente está falando, pessoal, a gente está falando assim no extremo, tá? A gente está falando de um executor raiz, uma pessoa que tem um nível, um percentual assim dentro do mix dela, executor assim acima de 50%. Então ele teria todas essas características que a gente já mencionou e ainda mais.
tá? Eu não mencionei todas as características, tem outras características, tá? Mas nenhum destes outros 3 perfis tem tanto foco no resultado, se esmera tanto em alcançar o resultado, quanto o executor. Porque ele também se autoanalisa pelo valor que ele gera, pelo resultado que ele alcança. Ele é favorável à meritocracia. Então, para ele, é a maior demonstração de que ele é competente no que ele faz, de que ele cuida da família dele, é gerando o resultado. Sempre indo atrás da próxima batalha, da próxima meta, e atingindo a meta, e outro, e mais, e mais, e mais. Então, isso é uma característica do perfil executor que a gente não pode desprezar, e muito pelo contrário, tem que pensar que isso é bom. Imagine uma equipe que não tem um executor, não precisa nem estar na liderança, mas uma equipe de trabalho que não tem um executor. Essa equipe pode ficar presa a um planejamento eterno, que nunca tira nada do papel. O executor vai lá, ele não planeja, ele peca nisso. Ele paga o preço por não planejar. Mas ele também tem essa capacidade de se refazer rapidamente diante de um erro. Ele não fica se lamentando. Nossa, que chato, aconteceu, e agora não. Ah, errou, da onde a gente errou? Beleza, corrige, vambora. Toma o rumo. Ele é muito Agora, prático, realmente. Andréa, me permita fazer uma pergunta a você, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que um executor, um chefe, ele lida com aquela pessoa, digamos, muito intelectual, que é um analista, né? Aquela pessoa, assim, muito intelectual, que gosta muito de gráficos, de matemática, de estatística. É aquela pessoa que é muito introspectiva, muito calada, muito na dela, e ele tem aquele funcionário que às vezes ele quer fazer um negócio, ele tem um negócio para resolver, ele quer fazer a tarefa, e a pessoa também é devagar. Não é porque ela é devagar, porque é devagar normal, porque ela planeja tanto, ela vê os prós e os contras, ela é muito pessimista, ela diz, ó, se você for por esse caminho, às vezes o executor diz, não, bora fazer, não sei o quê. Aí o analista chega, não, calma, se você fizer dessa forma, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, Putin pode jogar uma Ele já bomba atômica, prevê todos os pode cenários acontecer. Ele possíveis, né? começa a prever todos os cenários. Aí como é que o executor ele lida com esse tipo de pessoa, com esse tipo de funcionário? Já que ele quer velocidade, ele quer agilidade na tarefa dele. Exato. Ele pode contribuir com objetividade. Olha, eu entendo todos esses dados, tudo que você apresentou, mas a gente precisa ser prático e objetivo. A gente tem que experimentar, porque tudo que existe hoje de metodologia só foi validada porque ela foi testada uma vez, outra vez, de uma forma, de outra. Então eu proponho que a gente seja mais objetivo, que a gente experimente, que a gente faça um projeto piloto, que a gente se arrisque um pouco, mas já prevendo o que você levantou, do que pode acontecer, a gente já se prepara, já faz um plano B para as possíveis consequências e experimente. Vamos ser mais objetivos e práticos. E isso vai agilizar o trabalho e vai criar, vai fortalecer esse vínculo entre o executor, fazendo com que o analista confie mais no executor. Haja uma relação, fortaleça esse laço de confiança entre eles, essa parceria. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, Andréa. O comunicador, se você que está nos assistindo, você se identifica como uma pessoa comunicadora, né? Você que está assistindo essa live. Ou seja, você se identifica como uma pessoa assim, gente boa, uma pessoa que faz amizade, uma pessoa que é muito falante, muito sorridente, e de repente, na sua vida, no seu trabalho, na sua família, aparece aquele cara assim, ó, ranzinza, sério, compenetrado, que bora, não sei o quê, mandão, autoritário. Aí como é que você, que é comunicador, você que gosta de falar, de se comunicar, como é que você lida com o executor? Bom, você pode estabelecer uma relação de confiança, criar rapport, justamente se mostrando solidário com esse executor, mostrando que você acredita naquilo que ele tem em mente, na maneira como ele está trabalhando, passe essa confiança para ele. Não, acredito que aquilo que você está mandando a gente fazer faz sentido, a gente pode seguir em frente, eu confio na sua liderança, eu confio que você sabe para onde você está nos conduzindo, e isso vai gerar esse rapport, essa conexão com o executor e até fazendo com que aumente essa relação de respeito mútuo entre as partes, né? E aí vale a pena, fala. Agora, eu gostaria de pegar carona nisso que você falou agora, André.
para Hum, falar no sentido contrário. Veja só, se você não quiser que haja uma terceira guerra mundial no planeta, você jamais, se você tem um chefe executor, jamais bata de frente. Jamais vai chegar e questionar e dizer, não, porque você está errado, não, porque você fez. Olha, se você fizer isso, é a terceira guerra mundial. É a mesma coisa que você pegar, é melhor você pegar um avião, ir lá para o Kremlin e questionar Putin e dizer, perguntar se Putin tá errado fazendo as coisas que ele está fazendo. Então, é mais ou menos por aí. Ou questionar Benjamin Netanyahu, é por aí. Então, não bata de frente. Assim, procura, se você tiver alguma diferença, alguma dificuldade com o executor, você tem que ir meio que rodeando, com calma, com jeito, porque apesar do executor ele ser muito direto, mas ele não gosta de ser questionado. Não é isso? Eu estou mentindo, André? Me fala um não, pouco disso aí. faz todo sentido, faz todo sentido. E uma pessoa, acho que um perfil que consegue talvez até quebrar um pouco nessa essa certa rigidez que alguns executores podem apresentar, se tem um perfil que pode quebrar essa rigidez, é justamente o entusiasta, porque o entusiasta comunicador, porque eles são altamente, eles são muito persuasivos e muito pacientes, né? Pacientes por quê? Porque eles gostam de gente, eles gostam de pessoas. Então eles vão saber como chegar de uma forma sutil e conquistar, se mostrar confiável para o executor e também conquistar a confiança do executor. Obviamente, nunca batendo de frente, nunca batendo de frente, nunca através do conflito, é através do diálogo, da conversa, de estratégia, de calma e usando as suas características, as características do seu perfil, né? E contribuindo. Eu acredito que a melhor maneira de você lidar com uma pessoa que é muito diferente de você é você ajudando essa pessoa, você se mostrando útil para essa pessoa. Por isso que eu estou ensinando aqui, pontuando algumas ações, eu usando características que eu tenho para criar rapport, para criar conexão com um perfil que é diferente de mim, fugindo do conflito, mas contribuindo para que ele chegue onde ele quer. Essa é a ideia, né? Para você aprender a lidar com pessoas difíceis. É você usando uma qualidade, uma habilidade que você tem, uma característica que você tem para ajudar essa pessoa, para contribuir, para somar com essa pessoa que tem um perfil tão diferente do seu, que é desafiadora Agora, para você. deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que o comunicador ele lida com o perfil que é o oposto do dele, que é o analista, né? Porque o comunicador, ele, bora, gente, bora pra frente, né? Bora pra frente, você quer aquela pessoa muito otimista, muito cheia de energia. E o analista, não, ele diz, calma, peraí, deixa eu ver aqui os dados, deixa eu ver aqui a matemática. Olha, pode acontecer esse cenário de ruim, esse. Então, para o comunicador, esse tipo de pessoa analista, né, a pessoa muito intelectual, muito, né, de muito número e tudo, essa pessoa termina sendo uma pessoa meio chata, né, meio assim, pessimista, né, meio, como é que se diz, negativista, né? Então, como é que ele lida? Como é que o comunicador lida com o analista? Porque o analista é muito pé no chão e ele se baseia muito em dados, né? Ele é meticuloso no levantamento que ele faz, ele não toma nenhuma ação se não tiver um embasamento, né? Se ele não tiver uma base sólida, algo testado e validado, ele não tira um pé do chão, né? Completamente diferente do comunicador entusiasta. Então, como que pode se dar essa aproximação através daquilo que o comunicador tem de melhor? Ele motiva as pessoas, ele levanta a pessoa, ele sabe elogiar a pessoa, ele sabe identificar as qualidades e colocar a pessoa para cima. Então, quando um comunicador se aproxima de um analista que é muito apegado a dados, a números, muito embasado em processos, em normas, muito preso a normas, e não tem nada de errado com isso, mas ele pode motivar e dizer, olha, o que você faz é muito bom, o que você tem feito é um excelente trabalho, você precisa acreditar mais naquilo que você faz, na maneira como você estruturou isso, porque tem tudo para dar certo, eu confio naquilo que você está fazendo, é motivar o analista. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, André. Vamos pegar o meu tipo agora, planejador, né? Como é que o planejador, feito eu, lida com o executor?
né? Assim, eu já dei uma dica, né? Eu dei o exemplo do meu pai, falei muito da questão da gratidão, né? De valorizar a questão das tarefas, né? Que ele cumpre. Mas o que é que ele pode fazer mais para lidar com o executor, assim? Porque o planejador, ele não gosta de voz alta. O planejador, ele fala baixo, ele é tranquilo, e ele não gosta de gente gritando, não gosta de muito barulho. E o executor, ele às vezes faz barulho demais, às vezes grita demais, às vezes é mandão demais. Aí como é que o planejador ele lida com pessoas com essa característica de executor? Ótimo, ótimo. Mas só faltou a gente falar da relação do comunicador com o planejador. A gente pulou essa Ah, ligação. A gente foi. falou Eu tinha pulado ficou de propósito, faltando. porque eu achei que a relação era tão boa dos dois, mas tem alguma dificuldade da relação dos dois, porque eu acho que esses dois perfis, eles se combinam um pouco, né? O comunicador com o planejador, porque eles são muito focados nas pessoas, né? Sim. Então, o comunicador, ele foca muito na pessoa e o planejador também. Talvez a dificuldade deles, não sei se eu estou errado, seja em questão da velocidade, porque o comunicador, ele é mais rápido. Já o planejador é mais devagar. Eu não sei qual seria o tipo de dificuldade que um teria com o outro e como é que resolve isso. A dificuldade do comunicador com o planejador. Então, o planejador, ele pondera mais para tomar decisão porque ele é muito observador. O comunicador, ele também nota as pessoas porque ele é importante, mas não tanto porque o comunicador, ele fala mais. Da mesma forma que ele se aproxima, que ele nota, que ele quer ajudar, que ele é empático, ele fala muito, né? Já o planejador, ele é mais na dele, ele pensa muito antes de falar e ele é muito assertivo quando ele é chamado para falar. Mas, apesar deles terem muitos pontos em comum, o comunicador pode ajudar o planejador em relação à atenção, a ter atenção naquilo que realmente importa, a ter atenção naquilo que realmente vai dar resultado. Porque abaixo do executor, quem tem mais um olhar mais atento para resultado, para execução, para ações, vem em seguida o comunicador, porque ele é muito mais agitado e ele não gosta de rotina. O planejador gosta de rotina. Ele gosta de saber o que vai acontecer previamente. Ele gosta de previsibilidade, diferente do comunicador que gosta de novidade a todo tempo. Para ele, a vida tem que ser quase que uma festa. Não é só o resultado, mas a jornada também tem que ser divertida, tem que ser atraente, tem que ser desafiadora. Então, ele dar atenção, ele dar mais atenção ao planejador, que não gosta de pedir ajuda, mas aceita ajuda de bom grado, dar atenção de qualidade, isso vai facilitar, vai unir ainda mais pessoas desse perfil. Agora, no caso, a outra pergunta que eu fiz, né? Como é que um planejador ele lida com o executor? Eu já falei a história da gratidão, né? Mas assim, qual seria a dica que você daria, assim? Porque para o planejador é difícil, o executor que grita, que fala alto, né? Meio complicado. Sim. Então, rapidamente, só pontuar algumas características que eu Claro. considero muito importantes de um planejador, que costuma ser uma pessoa muito estável, emocionalmente muito estável, muito mais tranquila, como você disse, e pode até ser vista como alguém lento, mas nem sempre é assim, é uma característica dele, e não necessariamente ele é lento, mas comparado com o executor, todo mundo fica para trás. Ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, muito prático. É uma pessoa de fácil convivência, é uma pessoa que gosta de ajudar, apaziguador, como você falou. O Não é planejador, que você tão está falando, né? O o planejador. planejador, isso. Certo. Ele não se expõe tanto em questão de conversar, ele é muito seletivo com a amizade, ele não se expõe tanto na comunicação, até que ele se sinta seguro naquele ambiente em que ele está. Então, primeiro ele mapeia todo o ambiente e as pessoas, e à medida em que ele vai se sentindo seguro, ele se mostra mais. Então, a estabilidade é o ponto forte desse perfil. E como que uma pessoa com esse perfil pode se conectar, pode facilitar o relacionamento com o executor, que é o tratorzinho, né? O pé Desculpa que te vem do interromper. resultado. Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque você acabou de descrever minha personalidade todinha. Você acabou de me descrever totalmente.
agora, com essas características. Eu tenho esse perfil realmente de planejador. E se você que estiver assistindo a live tiver interesse de fazer esse teste de perfil comportamental gratuitamente no processo que a gente vai fazer, fica até o final, que já estou terminando a live, que eu e a Andrea, a gente vai te oferecer um presente. Até nesse presente tem muita coisa incluída nesse presente, e um dos presentes, uma das coisas na segunda sessão é você justamente fazer uma análise do seu perfil comportamental, fazer um teste com inteligência artificial. Eu fiz esse teste, já fiz mais de 2 vezes, e no meu caso mostrou o planejador. É muito legal, porque eu fico me conhecendo, né? A André, ela acabou de me descrever totalmente, isso é bacana. Mas desculpa, André, você estava falando como é que o planejador ele consegue lidar com o executor, né? Com o chefe mandão, Exato, né? Digamos assim. exato, exato. Bom, ele pode trazer mais assertividade para um executor. Ele vai trazer mais assertividade. Por quê? Porque diferente do executor, o planejador ele se prepara. Antes de fazer, ele se prepara. Então ele pode trazer essa assertividade, O que é facilitando o assertividade? Que pode caminho ser que algumas do pessoas não conheçam executivo. essa palavra. O que é assertividade? Boa pergunta. Deixa eu ver se eu tenho uma definição aqui mais correta. Pensa assim, uma pessoa que tem que planeja, ela já prevê cenários e possibilidades do que pode dar errado e ela já se prepara o que fazer se acontecer, se eu for por esse caminho e não der para seguir. Eu pego, viro à esquerda, viro à direita e vou por esse caminho. Então ele prepara, ele mapeia o caminho. Então ele se torna mais assertivo. Pode parecer que ele está perdendo tempo porque ele planilhou tudo, porque ele anotou tudo, porque ele levantou dados, porque ele se preparou para fazer aquilo, mas quando ele põe a mão na massa, ele ganha velocidade, porque ele já previu outros cenários. Isso é muito parecido, é um pouco parecido, tem esse ponto em comum também com o analista, só que o analista ele vai mais fundo. O analista ele vai mais fundo nessa questão de levantamento de dados e de meticulosidade. O planejador faz isso porque ele não gosta de ser surpreendido. Ele gosta de previsibilidade. O analista faz planejamento porque ele quer perfeição. Ele quer excelência, é diferente. São razões diferentes para eles se planejarem, para eles se prepararem antes de tomar uma ação. Então, se ele conseguir trazer essa assertividade, impedir que o pragmático cometa erros e perca tempo, pragmático executor, é porque na minha ferramenta eu uso o termo pragmático e acaba escapando. Isso vai gerar uma conexão incrível. Poxa, você me ajudou, você acelerou o meu processo, porque agora eu posso ir sem medo, que eu sei que já vai dar certo. Eu não preciso maneirar ou pensar em maneirar, porque pode dar errado. Não, você já tem todo o mapeamento. Eu sei que eu posso ir fundo e sei que vai ser mais fácil. Você acelerou o meu processo. Deu para entender? É Faz mais ou sentido? menos como se fosse um GPS, né? Você está com um carro aí na rua, quer dizer, você quer achar um endereço, é muito melhor. O planejador é como se fosse um GPS, já vai dizer direitinho para onde é que você dobra, a direita, a esquerda, Exatamente. do que você ir às cegas e cair em várias ruas sem saída, né? E perder muito mais Exatamente. tempo, né? Porque o Exatamente. executor realmente ele tem essa característica. O executor é um carro sem GPS. O executor ele vai na vontade mesmo, na raça, mas ele pega muito beco sem saída, ele se perde muito. E o planejador, e também o analista, no caso, ele faz um mapa, né? Ele faz um planejamento, vá por aqui, dobra à direita, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar outra coisa, André. Como é que o planejador... Isso aí é até uma dúvida minha também, minha pessoal, né? Como é que o planejador, ele lida com o comunicador? Porque, assim, eu tenho alguns amigos comunicadores. O planejador, ele é muito bom de ouvir. Eu sou muito bom de ouvir as pessoas, tanto é que eu sou coach, terapeuta, eu tenho muita facilidade para ouvir. Mas sendo que tem comunicador que ele tem aquela verdadeira verborragia, né? Aquela pessoa que fala, às vezes não deixa nem você falar. É uma pessoa muito rápida. Para um planejador, a velocidade e na voz, né? A pessoa fala muito rápido assim, né? Bem, e fala alto, com a voz alta, aí isso meio que gera um certo desconforto no planejador. Porque o planejador, ele se sente mais acolhido quando alguém fala com a voz mais mansa e mais devagar. Ele se sente acolhido. O planejador. Já o executor ele se irrita. O executor não gosta de gente que fala assim, não. O executor gosta que fale com mais energia.
Mas o planejador, ele gosta de pessoas que falam igual a ele, com a voz mansinha, né? E devagar. E tem comunicador que fala rápido, e fala muito, e fala alto. E como é que o planejador, ele lida com esse tipo de pessoa? Como é que um planejador, ele lida com o comunicador? Você praticamente já respondeu. Uhum. Realmente usando a habilidade inata que ele tem de ouvir tudo, a capacidade que ele tem de ouvir. Como com quem gosta de falar, gosta de plateia. E o planejador, ele é um excelente ouvinte, porque ele observa, ele aprende olhando os outros, observando o ambiente, observando a atitude das pessoas, ele aprende muito. E ele se protege com isso, porque de observar, ele já faz a leitura, ele já sabe quem é quem, com quem ele deve se aproximar e até se surgir oportunidade de fazer amizade, e com quem ele deve manter uma distância segura e só o profissionalismo. Ele é extremamente profissional, ele não mistura as estações, ele tem essa qualidade. Ele não mistura as estações, vida pessoal, vida profissional, não existe essa mistura. Existe cada coisa no seu devido lugar, porque ele é mais, ele é introspectivo, ele é introvertido, né? Então ele é bem mais reservado. Normalmente os planejadores são mais reservados, mas eles têm uma facilidade incrível de ouvir o outro. E nessa de ouvir, ele aprende e ele se conecta com o diferente dele, né? Que é o comunicador. Agora, o planejador, ele tem um pouquinho de dificuldade também com o analista. Por quê? O analista, ele é lento igual a ele, então isso aí é até bom. Mas assim, o analista, ele tende a ser aquela pessoa muito fechada, né? Muito, por exemplo, tem uma paciente minha, uma amiga minha, né, uma senhora bem idosa, que ela é planejadora igual a mim. Então ela disse que ia para o médico e ela gostava do médico, mas sendo que o médico, quando receitava ela, não olhava para a cara dela, era o tempo todinho no, passando a receita, olhando para baixo, sem olhar nos olhos, sem contato, quase como um autista, né? Aí, assim, sem ter contato, sem ter esse lado, digamos, mais humano, né? Porque o analista, ele é muito focado na tarefa. Ele não é tão focado na pessoa como o planejador. Como é que o planejador lida com esse tipo de pessoas que aparentemente parecem pessoas, digamos, meio que egoístas, assim, numa visão, lógica, exagerada, né? Mas, assim, pessoas que tendem a parecer um pouco egoísta, um pouco autista, aquela pessoa muito fechada, muito introspectiva. Como é que o planejador ele lida com essas pessoas que aparentemente mostram ter pouca empatia? E o planejador ele tem muita empatia, mas o analista, aparentemente, ele parece uma pessoa só focada na tarefa mesmo, né? Aí como é que o planejador lida com esse tipo de pessoa, com o analista? De novo, você deu spoiler, demonstrando empatia, se colocando no lugar do outro, entendendo como o outro vê o mundo. Realmente, um analista raiz, ele gosta de trabalhar sozinho, ele tem dificuldade de trabalhar em equipe. Um analista raiz, assim, uma pessoa que tem 50%, 70% de analista, o que é muito raro, tá? Ele gosta de trabalhar sozinho, ele se desenvolve melhor trabalhando sozinho. O planejador tem facilidade de trabalhar em equipe, ele só não quer estar nos holofotes, ele quer trabalhar nos bastidores. Não precisa colocar os holofotes nele, ficar chamando ele à frente, elogiando ele, não. Ele trabalha muito bem, sabendo que ele contribuiu com a equipe, ele já fica feliz, que a equipe avançou. Então, se a pessoa tem contato, se ela é um planejador e tem esse contato mais próximo com o analista, a melhor maneira dele se conectar, dele criar esse rapport e gerar essa conexão, é tendo empatia, entendendo a necessidade que o analista tem de provar e comprovar antes de dar um primeiro passo. Entender o lado dele, tá? Sendo empático. Isso que você falou sobre o planejador, eu achei interessante que eu me lembrei de um planejador muito famoso, que é o nosso Papa Francisco, né? Papa Francisco, ele é um planejador de livro, né? Assim, ele é típico, porque ele é aquela pessoa, o Papa Francisco, aquela pessoa que fala lento, fala manso, é apaziguador. E aí eu assisti a entrevista dele, e ele dizendo assim, que ele tem saudade da época que ele não era Papa, na época que ele podia andar sozinho na rua, que ele podia chegar no restaurante, pedir uma pizza e comer uma pizza sozinho. Então ele gostava dessa vida, digamos, mais privativa, mais reservada.
né? Então, às vezes, muito holofote em cima de um planejador é uma coisa que é meio desconfortável para ele. Já o comunicador adora. O comunicador, quanto mais ele brilhar, melhor, né? Mas o planejador não, ele gosta de. E o analista também, eles gostam de uma coisa um pouco mais reservada, né? Mas aí deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como é que o analista agora, vamos falar um pouco do analista, que é aquela pessoa, não sei se você está assistindo, você se identifica com esse perfil, é aquela pessoa de qualidade, aquela pessoa que preza muito pela qualidade, muito perfeccionista, mas é aquela pessoa muito intelectual, que gosta de dados, que gosta de tarefa. E como é que ela lida com um executor, por exemplo, com uma pessoa mandona, que grita, que bora rápido, não sei o quê, que vai com chicote para você andar mais rápido, né? Como é que ele lida com esse tipo de chefe, com esse tipo de autoridade, né? Um analista com um executor? Como é que ele faz? Trazendo racionalidade, porque o analista ele é extremamente racional, ele é meticuloso, ele é extremamente organizado, ele valoriza a execução do processo, ele vê ao longe ali o resultado, mas o caminho precisa ser bem feito até chegar no resultado. Então ele pode trazer racionalidade para o executor, que age muito de uma forma mais impulsiva, extremamente acelerado e muitas vezes emocional. Então ele puxa para o racional e contribui para que essa jornada de execução até alcançar o resultado tenha realmente um caminho que faça sentido, né? Que não haja tantos arrependimentos só pensando no fim, né? Aquela máxima de que os fins justificam os meios, isso pode dar muito ruim, né? Então, um analista ele pode trazer centralizar, trazendo o racional, trazendo esse equilíbrio na condução, na execução de todo esse processo até que se alcança, até que se atinge o resultado. Agora, veja só, é isso que eu queria te perguntar. Essa racionalidade, você está falando em relação à questão da tarefa a ser executada, né? Porque acho que é importante o analista ele ter cuidado para ele não desenvolver a racionalidade em relação ao comportamento do executor. Ele questionar por que, que o executor está gritando, por que, que o executor não está fazendo certo, que ele devia fazer de outra forma. Então, se ele questionar, aí não é legal, muito legal não, né? Assim, a racionalidade no sentido de questionar um executor que é executor raiz, ele se sente inquestionável, ele não gosta como é que se diz, não gosta de ser questionado, né? Não é verdade? Então, faz sentido isso de Forma você dirigir alguma, a racionalidade mais para a questão da tarefa, mas ter cuidado sim, de sim. trazer, de querer fazer uma análise, querer fazer uma terapia, uma psicanálise do executor. Aí não vai dar muito certo, né, Não, não, André? não. De forma alguma, porque aí você vai gerar conflitos, vai bater de frente com a pessoa. E a ideia aqui para que você lide, para que você consiga um caminho de lidar, de tornar o relacionamento mais amistoso com uma pessoa que é difícil, uma pessoa que é muito diferente de você, a ideia não é você bater de frente, não é você questionar, prensar a pessoa, ou dizer umas verdades na cara da pessoa, ou dizer que ela está errada, ou que ela deveria fazer assim assado. A ideia é você contribuir para que aquela qualidade dela, que pode ser tido muitas vezes como um defeito, que aquilo se torne algo mais agradável e digamos assim, talvez não seja o termo agradável, para que isso se torne mais efetivo, sem causar danos. Então você vai contornar, você não vai bater de frente, você vai dar a volta, você vai contornar e vai oferecer, vai estender a mão para ela. Olha, o que você acha de fazer assim, assim, assado? Você concorda que vai agilizar, que você vai fazer isso até mais rápido, e você vai conseguir um resultado ainda mais consistente? Aí você ganhou o executor. E é interessante também, né? Tanto para o analista como para o planejador, que os dois falam muito baixo, né? Os dois falam baixo, e o analista, às vezes, ele enrola muito para poder falar alguma coisa, né? Ele vai, explica o sexo dos anjos, e o executor ele não gosta disso.
O executor ele gosta que você vá direto, que você não enrole demais. O comunicador enrola demais também. O comunicador pergunta: ah, como é que tá sua família? Como é que foi o final de semana? O executor ele não gosta disso. O executor ele gosta que você fale direto o que você quer. Ó, quero isso, isso e isso. Se puder aumentar um pouquinho o tom de voz, logicamente não precisa forçar a barra, mas isso é importante também, botar um pouco mais de energia na forma de falar. Isso também é interessante, porque uma coisa que irrita o executor também é você chegar para o executor, eu dei esse exemplo do meu pai, né? Mas você chegar para o executor e chegar, olha, vamos, o que é que você acha da gente fazer assim? Não sei o que, o executor já fica se remexendo na cadeira, né? Então é bom você chegar e dizer, ó, o que é que você acha disso, disso, disso? Falar com mais firmeza, né? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Sim, sim. Dependendo da situação, você precisa se adequar, né, para que a tua comunicação com aquela pessoa seja efetiva, para que tenha algum tipo de resultado, para você não estar falando com a parede. Então você precisa procurar se adequar para fazer com que a sua mensagem seja ouvida. Então, se for preciso baixar o tom de voz, aumentar o tom de voz, procurar acelerar ou reduzir a marcha, tudo para poder gerar essa conexão, para gerar rapport com essa pessoa, né? E Agora, melhorar o relacionamento, obviamente. Agora, se você que está nos assistindo, você é um analista, a gente está chegando no final, viu, gente? Tem um presentinho aí para vocês que eu e a Andrea vai dar. Aguenta só mais uns 10 minutinhos aí que a gente vai dar o presente para você. Mas assim, deixa eu perguntar uma coisa. O analista com o perfil oposto dele, que é o comunicador, como é que o analista lida com o comunicador, né? O analista que é mais reservado, mais calado, e o comunicador que é aquela pessoa que chega chegando, chega falando, tipo Silvio Santos, né? Aquela pessoa muito faladora. Aí como é que o analista ele lida com esse tipo de pessoa? E a pessoa também que é muito otimista demais, que é muito irrealista, que, né, que faz tudo muito rápido e às vezes começa uma coisa e não termina, e tudo isso deixa o analista irritado, porque o analista ele gosta de planejar, de que as coisas sejam certinhas, sejam com qualidade, né? Como é que o analista lida com esse tipo de personalidade? Com pessoas comunicadoras que falam muito e fazem pouco, digamos assim. Reforçando o senso de justiça, porque tanto o analista quanto o comunicador tem esse senso de justiça muito aguçado. Então, se ele for justo, se ele mostrar, olha, você precisa fazer as coisas de determinada maneira, porque é um protocolo, porque isso foi estabelecido, porque isso é melhor para todo mundo, tal, 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 tal. É claro que o comunicador vai entender se realmente você está certo, se está correto. Eu queria que fosse de um outro jeito, mas o melhor é assim para todo mundo, é melhor que seja assim. Então, para ser justo para todo mundo, eu vou seguir, eu vou obedecer a regra, vou me enquadrar para que todos sejam beneficiados. Usando esse exemplo hipotético de estar no ambiente de trabalho, por exemplo. E como é que um analista ele lida com o planejador? Hein? Porque também é uma questão complicada, porque assim, principalmente no ambiente de trabalho, os dois são muito parecidos, o analista e o planejador, porque os dois a velocidade é menor, os dois são mais lentos. Mas a diferença gritante é porque o planejador ele é muito focado na pessoa, na empatia. Já o analista ele é focado na tarefa. Eu mesmo, permita contar um caso rapidinho meu do trabalho, né? Que é interessante porque uma técnica lá de enfermagem do hospital que eu trabalho, ela se enrolou aí no procedimento e ela puxou um acesso central do paciente e quebrou o acesso dentro do paciente. Ela foi tirar o catéter central, que na realidade não era a função dela. E, na realidade, o catéter, tecnicamente falando, já estava quebrado, porque se ela puxou e ficou o aramezinho dentro, é sinal de que ele já estava quebrado. Então ela não fez nada de errado, na minha percepção de planejador, né? Mas aí o que é que eu fiz no dia? Eu fui, corri atrás e resolvi, passei o dia todinho, a gente fez a hemodinâmica, tirou o arame de dentro do paciente. Mas aí eu fui conversar depois com a chefe da enfermagem, e essa chefe da enfermagem, ela é uma
a analista típica, né? A analista raiz mesmo. Então eu disse, olha, ainda bem, fulaninha, que resolveu, né? Que a técnica fulana de tal teve esse problema, a gente já tirou o arame, já está tudo certo. Ela disse, não, não está tudo certo, não. Eu vou ter que levar o caso aos superiores e essa técnica vai ter que ser punida, vai ter que ser responsabilizada. Isso aí me doeu no fundo do coração, né? E eu digo, meu Deus do céu, mas não já resolveu. Pra que punir? Punir por punir. E a técnica, diga-se de passagem, essa técnica ela era executora. Era uma técnica de enfermagem, mas era aquela pessoa assim muito trabalhadora, por isso que ela puxou o catéter, porque ela é de fazer até as tarefas das outras pessoas, às vezes, né? E aí eu disse, ela é uma pessoa tão proativa, tão trabalhadora, uma funcionária tão boa, para que punir, para ter que... Não, infelizmente, doutor Fernando, eu vou ter que levar o caso adiante, porque eu não vou ser cúmplice. Eu não vou ser cúmplice do erro dos outros. Existe uma regra, a regra foi quebrada, e esse erro tem que ser realizado. Então, assim, o analista ele tem dificuldade com o planejador por causa das regras, que às vezes o planejador ele quebra as regras, sim, quando envolve a questão da empatia, quando envolve uma pessoa ser prejudicada, o planejador passa por cima das regras. Já o analista não, o analista ele cumpre a regra, né? Eu tenho uma amiga minha médica que é analista, que conversando com ela, disse assim, como é que você se sente quando você demite uma pessoa? Que você quer matar um planejador, quer que o planejador infarte, ele tem que demitir alguém. Isso aí é um infarto na certa. O planejador tem que demitir alguma pessoa. Isso para ele, eu perguntei a ela, eu disse, ô fulaninha, como é que você faz? Ela é analista. Como é que você faz para demitir alguém? E aí a médica disse, não, para mim você se sente culpada? Ela disse, não sinto culpa nenhuma, desde que eu assine a carteira, de que eu cumpra todas as regras. Eu cumprindo todas as regras e dando o mês prévio, né, aquela questão do pagamento antecipado das férias da SPC, eu dando tudo certinho, não tem problema nenhum, vou dormir tranquila, sonho com os anjos. E demite a pessoa numa boa. Então, como é que um analista ele faz para lidar com esse excesso de empatia do planejador, digamos assim, o planejador que muitas vezes ele passa por cima das regras para proteger as pessoas? Então, uma coisa que pode favorecer e pode facilitar o relacionamento entre um analista e o planejador é que o analista ele fornece com os seus dados, com os seus processos, com as suas normas, ele propicia mais segurança para o planejador. Ele propicia um ambiente, um andamento das coisas mais seguro, porque ele tem todo o procedimento, tudo mapeado, todos os dados ali abertos, prontos para serem analisados, para ser comprovados, se for necessário, e isso traz segurança na hora do planejador agir. Ele se sente mais seguro, ele sabe que não tem risco. Eu posso fazer, eu posso confiar e seguir aquilo que me foi orientado, fazer a minha parte, sabendo que tem um respaldo, tem um lastro, tem uma base, tem fundamento. Isso gera confiança. Isso é importante para o planejador, porque, de um modo geral, o planejador é mais inseguro. Por isso que ele pensa, repensa, por isso que ele gosta de rotina, ele gosta de saber tudo, ele mapeia tudo que ele vai fazer e tem que seguir daquela forma, porque ele é mais inseguro. Eu vou contar um caso pessoal meu, assim, um caso interessante, que é justamente com essa chefe de enfermagem, que eu contei esse caso agora. Eu vou botar um pseudônimo dela, Terezinha. O nome dela não é Terezinha, não, mas só para a gente poder ilustrar, usar um pseudônimo. Então, depois desse episódio que eu falei, essa técnica foi punida, essa técnica foi afastada da UTI, essa técnica pegou 3 dias de suspensão. E eu, na minha cabeça de planejador, cheio de empatia, eu fiquei visualizando essa Terezinha, a chefe da enfermagem, como uma bruxa, né? Eu olhava para ela, não enxergava um ser humano, enxergava uma bruxa, né? Mas aí o que é interessante, uma vez o sistema caiu, eu perdi a senha do sistema do computador. E eu tinha que ir para outro plantão, e eu digo, meu Deus do céu, aí o pessoal da informática só chega de 9 horas, 7 horas eu estava largando do plantão para ir para o outro. Como é que eu vou fazer? Aí eu falei com Terezinha, aí Terezinha disse, não, doutor Fernando, vai embora, deixa que eu resolvo tudo. Eu resolvo essa tarefa aí,
Aí no outro plantão que eu voltei, a senha já estava lá. Ela disse: Olha, doutor Fernando, a sua senha é essa. Eu já falei com o pessoal da informática. Ela ligou para mim dizendo: E já resolveu tudo, sua senha já está ok. Outra vez eu sou tô um pouco acima do peso, a roupa apertada. Aí ela chegou para mim e disse: Doutor Fernando, me permita, essa sua roupa está um pouco apertada. É uma roupa que é feita um pijaminha que a gente usa, né? O plantão está um pouquinho apertada. Você autoriza que eu vá atrás de uma roupa maior para o senhor fique mais confortável? Está claro. Aí ela foi, arrumou uma roupa bem grande, bem confortável, e ela disse: Olha, eu falei com a moça do vestiário, para toda vez que o senhor vier dar plantão, aí tá sua roupinha lá, maior, com um número maior, para o senhor ficar mais confortável. Então eu percebi que não era propriamente, essa pessoa não era uma pessoa tão sem empatia quanto eu imaginava, mas é uma pessoa que ela reza de acordo com as regras, né, Sim, Andréia? exatamente. Para ela é muito importante obedecer normas, diretrizes, até para ele se sentir, isso norteia um analista. Se você tirar isso dele, ele não dá um passo à frente. Ele precisa disso, ele busca isso, isso dá segurança para ele, isso norteia as ações dele, isso faz total sentido para ele. E aí, dentro disso, ele consegue ser justo nas suas ações. Ele não vai olhar, porque fulano é meu amigo. Não. Regras são regras e estão aqui para serem cumpridas. Seja quem for. Pau que bate em Chico também bate em Francisco. E ele é justo. É, Costuma ser mais e justo. aí e é interessante você perceber, né, que também o analista ele sofre um pouco de preconceito, porque ele é tido como uma pessoa assim, eu vou usar um termo vulgar, mas é um termo de Bezerra da Silva, cabueta, né? Aquela pessoa assim que entrega, que quando vê as coisas erradas, ela leva para os superiores e tudo, dedo duro. E aí muita gente vê o analista como dedo duro, como cabueta, mas na realidade eu conversei com alguns analistas, perguntei sobre isso, e a pessoa simplesmente disse assim, a mim, disse: Fernando, essa é a forma certa de proceder. A gente tem que comunicar às instâncias superiores. Porque se eu não comunicar o erro, eu vou estar sendo cúmplice. Então não é uma coisa legal. Já o comunicador, ele age de uma forma totalmente diferente. O comunicador raiz, né? Ele chega aqui, nada, meu amigo, deixa pra lá, isso aí a gente resolve depois, não sei o quê, passa a mão na cabeça, né? O comunicador, ele tem essa característica de ser mais empata e às vezes chegar e dizer: não, tá, isso aí é besteira, isso aí sai na urina, né? Não sei o quê. Mas o analista, ele realmente, você tem que andar de acordo com as regras com ele. Não dá para você ficar fazendo as coisas erradas, não, fazendo esta coisa toque de caixa, porque realmente ele comunica às instâncias superiores, e é importante frisar que ele não faz isso por maldade. É uma característica dele, porque ele gosta de organização das coisas certas, e gosta de regra, e gosta de disciplina, não é isso, Andréa? Sim, sim, é como eu falei, ele se norteia por isso. Isso norteia a vida dele. Ele precisa dessa rede de segurança. É um processo, está validado, é só respeitar as regras que vai dar certo, eu vou seguir o passo a passo, isso já foi feito antes, então não tem por que dar errado, eu posso seguir, vou obter o resultado, pode demorar mais um pouco, mas a gente vai chegar lá, a gente vai crescer, a gente vai se desenvolver. Isso norteia, ele precisa disso, é a rede de segurança dele. É engraçado, porque tem algumas situações na vida muito engraçadas. Porque, por exemplo, eu sou planejador e minha esposa ela também é planejadora, né? E a gente ficou com uma situação bem desafiadora, porque a gente descobriu que a nossa secretária, vou chamar ela de Severina, botar o nome assim, né? Não Severina não, mas só para ilustrar. E Severina estava roubando as coisas lá de casa, então toda vez ela roubava roupa, roubava vestido, roubava tudo, sabe? Agora, Nossa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim, trabalhadora, deixava a casa um brinco, uma pessoa assim de bom trato, assim muito humilde, muita gente boa. Mas tinha esse defeito, que ela tinha essa creptomania de roubar as coisas, só tinha ela mesmo. Que tava, só tinha eu, minha esposa e ela, e as coisas sumindo. E não era nem eu, nem minha esposa, né? Então a gente ficou numa situação que a gente teve que demitir. E aí a gente ficou naquela competição do infarto, quem é que infartava primeiro? Eu e minha esposa, porque minha esposa disse: pronto, e agora? E a pobre Severina? E ela vai passar fome? E como é que vai ser ela sem o emprego dela e tudo, sabe? Aí a gente demitiu ela com o coração na mão, né? Mas mesmo assim, isso é normalmente como planejador age, né?
Aí eu chamei ela lá no hospital onde eu trabalho, eu digo, ó, Severina, eu vou te adiantar mais 15 dias de dar sua faxina, mesmo você estando demitida, mas para você ter tempo de arrumar um outro emprego, de arrumar alguma outra coisa, ela trabalha, fazer faxina na casa da gente. Aí eu adiantei um dinheiro, quer dizer, eu fiz isso, não é propriamente porque eu sou melhor do que as outras pessoas, é porque o planejador, ele vai muito na questão da empatia. Ele se coloca muito no lugar da outra pessoa. Poxa, fulana vai passar fome, né? Já o analista, não. O analista, ele vai pelo certo, ó. Se roubou, é demitido e às vezes até chama a polícia. Às vezes liga para a polícia e diz, ó, fulana tá roubando aqui as coisas, vamos, né? Às vezes até levar para a polícia, leva. Mas ele não faz isso por maldade. Ele faz por uma questão de disciplina, porque ele é sempre, é o certo. É a frase Sim, do analista, não é isso? São pessoas exatamente. que têm uma percepção diferente, né? Já o Exatamente. executor, quando o executor ele tem que demitir, ele tem um amigo meu que é executor, aí ele pensa sempre no coletivo. Ele pensa assim, ó, se tem uma laranja podre, uma maçã podre, tem que tirar essa maçã de dentro da cesta, porque senão vai contaminar as outras. Então ele tira na maior, pega a maçã podre e joga fora e ele acredita, porque ele é assim, que a pessoa vai conseguir outro emprego fácil e vai se virar. Aquele mesmo se vira, né? Uhum. Sim, sim. Não pode Ele- comprometer, se comprometer a equipe, compromete o resultado. Se não tem resultado, as coisas não funcionam muito bem na vida do executor. Precisa ter resultado. uma coisa que o executor não tem medo é desemprego. Ele não tem medo disso. Eu digo por experiência própria. Eu tenho um amigo meu que ele é executor, ele já tem 70 anos. Ele trabalhava numa empresa onde ele ganhava uma média de uns R$ 30.000 por mês nessa empresa como vendedor. Ganhava bem, né? E de repente a empresa disse que ia demiti-lo. E eu, como bom planejador que eu sou, fiquei sofrendo mais do que ele, né? Ai, meu Deus, o que é que vai ser de fulano? Já tá com 70 anos, vai ser demitido, e agora? Mas o cara era executor típico, era executor e comunicador, vê? Comunicador e executor. Duas coisas que as empresas elas escolhem muito essas pessoas com esses dois perfis, comunicador e executor, para ser líder, né? Para a liderança. E o cara era os dois. Aí eu cheguei para ele, eu vou chamar ele de Otávio, é outro nome. Aí eu cheguei para ele e disse, Otávio, eu tô preocupado com você, e aí, você foi demitido? Ele disse, fui. Eu disse, e aí, como é que você está fazendo para sobreviver? Não, eu arrumei mais 3 empregos, já falei com meus amigos. Antes de ser demitido, eu já falei com meus amigos todinho, já arrumei 3 empregos, agora eu já estou ganhando mais do que eu ganhava naquele emprego antigo. E tá Uau. tudo certo, beleza de Creuza. Então, o executor, ele não tem medo, ele mama em jacaré, ele mama em onça, ele não tem medo de molhar o pé na lama, não. Ele não tem medo de nada, não, sabe? Então, assim, é bem interessante isso. Então, por isso que muitas vezes ele demite com facilidade as pessoas, porque a gente sempre pensa que o outro é como a gente é. Sim. Então, ele diz, não, do mesmo jeito que eu me A gente viro, a acaba pessoa vai se virar também. analisando Ela sobre vai a dar os nossa. pulinhos dela, né? É, Hã? é verdade. Acaba analisando com a nossa perspectiva, com o nosso filtro, né? O Nosso nosso próprio filtro, né? filtro, né, É, André? Exatamente. Ô, André, aí você tem um presente aí para dar para as pessoas, né? Eu queria que você compartilhasse aí para a gente, as pessoas ficaram até o final dessa live. Qual é o presente aí que você tem para dar para as pessoas que estão assistindo? claro, claro. Olha, eu vou disponibilizar 2 vouchers de uma sessão gratuita de um processo de coaching. Então, você vai ter a oportunidade de fazer uma sessão gratuita comigo, de apresentar, da gente trabalhar junto nessa primeira sessão, que eu chamo de sessão reveladora, e descobrir qual o principal objetivo que você quer alcançar, qual o resultado que você quer alcançar, qual o desafio que você quer vencer. E a gente vai destrinchar isso, começando a te dar o caminho de como que você vai realizar, de como que você vai atingir esse resultado, esse objetivo que você tanto quer e já vem tentando fazer isso de várias formas e ainda não conseguiu. Através de um processo de coaching, você pode sair do ponto A, chegar no ponto do B, alcançar o teu resultado desejado, seja tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, independe. Essa metodologia funciona para qualquer área da sua vida. Essa metodologia do processo de coach, bem aplicada, funciona para qualquer área da sua vida. Então, de hoje até a próxima quarta-feira, porque essa live vai ficar gravada, então de hoje, dia 11, até a próxima quarta-feira, que eu não tenho um calendário aqui para dizer a data, deixa eu dar uma olhada aqui, se abre aqui, até a próxima quarta-feira, as 2 primeiras pessoas
que mandar dia 17, do dia 11 ao dia 17, as 2 pessoas que mandarem direct para mim, no meu perfil aqui do Instagram, andreacosta.oficial, com a palavra perfil, vai ganhar essa sessão gratuita, essa sessão reveladora para traçar o teu objetivo ou para vencer um desafio que você tem aí na sua vida. Esse é o meu Aí deixa eu te presente para perguntar quem está uma coisa, assistindo a live. André. Essas 2 pessoas, elas vão fazer a sessão com você, uma sessão gratuita, né, de clareza plena, isso é Uhum. muito bom. Realmente, a sessão maravilhosa, eu já fiz, inclusive, né, com outras pessoas, é maravilhoso. Você entra em contato com o seu propósito de vida, quando você faz a clareza plena. E se acaso, depois, em algum momento, essas 2 pessoas, elas quiserem fazer um processo de coach com você, nesse processo, elas têm acesso ao teste também, ao teste de perfil comportamental. Sim, é uma das ferramentas que a gente utiliza durante o processo. Ah, Justamente para bacana, é a você... segunda, né? Segunda ferramenta, inclusive, né? Que Isso, você usa, exatamente. né? Isso é Justamente para você legal. compreender suas principais características comportamentais, compreender todo o arsenal que você tem de habilidades, de competência, de características comportamentais, para você usar isso em seu favor para alcançar o teu objetivo, para vencer o teu desafio, para chegar onde você quer chegar, Pronto, onde você deseja eu vou seguir chegar. o exemplo, eu vou seguir a liderança de André aí, já que a Andréa Costa ela está liderando, né? O perfil, qual é mesmo o seu perfil? O seu Instagram é Andréa Costa ponto, andreacosta.oficial. Se ponto você clicar oficial, muito na bem. setinha aqui no alto da tela, se você clicar aqui no alto da tela, tem a fotinho do Fernando e tem uma setinha. Se você clicar nessa setinha, vai aparecer o meu nome e o dele. E aí você pode clicar em seguir, do lado do Ok. meu nome. Aí fica bem fácil. Bom, eu vou seguir um pouco a liderança da Andréa, vendo a Andréa Costa oferecer para vocês 2 vagas, eu também vou oferecer 2 vagas como coach, né? 2 vagas pro bono. Quem se interessar pode mandar um direct para mim, para o meu Instagram, que é esse aí que vocês estão assistindo, Fernando Felice, coach e palestrante. Aí você pode mandar um direct dizendo que está interessado. Agora, realmente, eu só tenho 2 vagas, que eu não tenho tempo. Eu trabalho que só, aí não tem mais como arrumar mais do que 2 vagas, não. Então, você tem que correr. Minha sugestão é que corra, que você vai e mande logo direct hoje mesmo, assim que terminar essa live, mande direct para mim, se você quiser fazer comigo, ou mande direct para Andréa Costa, porque terminando essas 2 vagas a gente não pode fazer mais nada, porque realmente tanto a Andréa Costa ela é muito sobrecarregada como eu. A gente está dando isso aqui de presente para você, 0,800, você não precisa desembolsar dinheiro, e é o que vai fazer uma diferença grande na sua vida, né? Assim, eu mesmo vou dar o meu testemunho aqui. Eu tô com a coach, eu sou coach, mas eu também sou coach, ou seja, eu sou cliente de uma coach, né? E aí eu fiz com ela essa sessão de clareza plena, no caso, no meu processo de emagrecimento. E eu achei assim, na minha cabeça, eu digo, eu já conheço a ferramenta, isso aí não vai acrescentar nada, vai ser só enxugar gelo. Rapaz, quando eu fiz a sessão de clareza plena com ela, caiu tanta ficha, eu tive tanto insight, tanta coisa que agora eu estou entusiasmado, eu já consegui emagrecer 1,2 kg em menos Que de 10 massa, dias. que Né? massa, Então, mas Fernando. assim, eu estou muito entusiasmado por causa dessa sessão de clareza plena, que pode ser para emagrecimento, pode ser para você querer prosperidade, você está com dificuldade financeira, pode ser para você conseguir algum relacionamento, você está sozinho, quer encontrar alguém. Então, essa sessão de clareza plena, ela vai lhe conectar com o seu propósito, com aquilo que você quer na sua vida. E é isso e funciona que é uma beleza, né? Eu poderia contar vários casos aqui, mas funciona muito bem o processo de coaching. Está funcionando comigo como cliente e eu apliquei em várias pessoas, está funcionando. Uma das minhas clientes, só para vocês terem ideia, é psicóloga e ela ganhava um pouco mais do salário mínimo e estava para se perder o único emprego que ela tinha. Ela fez o processo de coaching comigo, um processo de crescimento profissional, e ela arrumou 3 empregos de uma vez. As 3 clínicas chamaram ela ficou o problema dela passou a ser outro, que ela não tinha horário para as 3 clínicas, ela teve que descartar uma. Vê que interessante. E agora o salário dela triplicou. Então são vários casos que eu posso contar aqui, que eu posso compartilhar, mas assim, a verdade é que realmente o coach criacional é um processo que é uma mágica mesmo, funciona. Mas funciona por quê?
porque a gente vai, nessa sessão de clareza plena, tanto eu como a André, ela vai pegar na sua mão, vai mostrar a você qual é o seu propósito, vai abrir a sua mente para você focar no seu propósito. A primeira coisa que você tem que fazer para você conseguir seu objetivo é ter um propósito, é ter uma clareza. E isso a gente vai fazer 0800. Agora, se eu fosse você, eu mandava logo um direct agora e para não perder essas duas vagas. Exatamente. Parece mágica, mas não é mágica, é método. Então É método, exatamente. aproveite essa oportunidade, abrace essa oportunidade, que cavalo selado não passa uma segunda vez na sua frente, não. É verdade, é verdade. Então, Andréa Costa, eu agradeço muito essa sua live, foi uma experiência muito enriquecedora para todos nós, né? Agradeço a sua presença. E qual é a sua mensagem final para as pessoas? Uhum. Bom, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que entrou aqui nessa live. Não deu para falar o nome, mas eu agradeço a todos que puderam participar. Você que vai assistir o replay, depois deixa seu comentário aqui abaixo. Diz aí, coloca aqui abaixo nos comentários que perfil que você acha que é. Será que você é executor? Será que você é comunicador? Se você se identificou mais com as características do planejador, do analista, deixa aqui abaixo. Vamos fazer bombar essa live no perfil do Fernando. E espero poder ter a companhia de vocês em outros momentos. E espero que você nos acompanhe. Se você está aqui e ainda não me segue, segue o meu perfil. Eu falo muito a respeito de comportamento, de mudança de comportamento, de desenvolvimento de novos hábitos, de troca de hábitos, né? Não tem como você abandonar um hábito sem você substituir ele por um bom hábito, sobre crescimento, desenvolvimento humano. Então, nos acompanhe, participe, comente, esteja mais próximo da gente, que quando surgir uma outra oportunidade, se você não foi contemplado, se você não for um dos 2 primeiros, ou melhor, um dos 4 primeiros a mandar mensagem para a gente no direct, né? 2 no perfil do Fernando e 2 no meu perfil, quem sabe numa próxima você ganha essa oportunidade de ter esse contato direto, de entender como é que funciona essa sessão de clareza plena e ter esse despertar, perceber que há um caminho para que você alcance o teu estado desejado. Há um caminho para que você consiga solucionar essa questão que você vem trabalhando há tanto tempo. Cola na gente, segue a gente. Obrigada pela audiência, um beijo e um abraço em todos. Obrigada pelo convite, Fernando. E a Generoso da sua parte. Patrícia botou aí embaixo, a Patrícia botou amei, planejadora. Eu amei também, Patrícia. Eu também estou aqui aprendendo com a Andréa Costa e sou muito grato a André e a todos vocês por estarem com a gente. Então, um grande abraço, uma ótima noite para todos. Tchau, tchau.